Nas margens ensanguentadas da Ilha Grande, o ar ainda carrega o peso de um purgatório fabricado. Você não está apenas caminhando por uma prisão abandonada, está entrando em um corredor onde as vibrações da brutalidade política e da guerra de gangues nunca cessaram. Você consegue sentir as profundas cicatrizes espirituais deixadas para trás? Bem-vindo à Ilha Grande, um lugar cuja beleza deslumbrante esconde um século de crueldade sistemática. O que começou como uma estação de quarentena no final do século XIX transformou-se lentamente em algo muito mais sinistro. Em 1940, foi estabelecida a colônia penal Cândido Mendes, um túmulo de alta segurança para os vivos. Seu isolamento geográfico não era apenas uma barreira física, era uma arma psicológica. Cercada por águas infestadas de tubarões e selva impenetrável, a fuga era uma fantasia. Essa esperança esmagadora foi a primeira camada de desespero a saturar o solo da ilha. Para os prisioneiros, este paraíso era uma jaula, um lugar onde a mente colapsava muito antes do corpo. O legado sombrio da ilha intensificou-se durante a ditadura militar brasileira de 1964 a 1985. Este paraíso tornou-se um cadinho de agonia. O regime começou a enviar prisioneiros políticos, intelectuais, artistas e ativistas para Cândido Mendes. Eles eram deliberadamente alojados ao lado dos criminosos mais endurecidos da nação. Essa integração forçada foi uma receita para o desastre. O objetivo do Estado era quebrar o espírito de seus oponentes, e os métodos eram horríveis. A tortura era generalizada. Os prisioneiros suportaram espancamentos brutais, eletrocuções e tormentos psicológicos em celas de isolamento úmidas e sem luz. Esse sofrimento concentrado criou um vórtice de energia negativa, um resíduo emocional que muitos acreditam ter manchado permanentemente as próprias pedras da prisão. Foi nesse caldeirão de idealismo político e desespero criminal que nasceu uma das gangues mais notórias do Brasil, o Comando Vermelho. Os prisioneiros políticos ensinaram aos criminosos comuns estratégias de organização e resistência e, em troca, os criminosos lhes ensinaram a arte brutal da sobrevivência. Essa aliança profana, forjada na miséria compartilhada, desencadearia uma onda de violência que continua a marcar o Brasil até hoje. A própria terra parecia absorver o derramamento de sangue e a angústia, criando uma marca duradoura de trauma. Mesmo agora, décadas após o fechamento da prisão, essa marca permanece. Exploradores urbanos modernos e investigadores paranormais que se aventuram nas ruínas relatam uma atmosfera pesada e opressora. A sensação mais comum é uma queda súbita e inexplicável de temperatura, um frio penetrante que se insinua nos ossos, mesmo nos dias tropicais mais escaldantes. Ondas intensas de náusea e sentimentos de pavor avassalador são frequentemente relatados, especialmente perto dos antigos blocos de confinamento solitário. Isso levou alguns a abraçar a teoria da Stone Tape, fita de pedra. A ideia é que as paredes de calcário da prisão, como um dispositivo de gravação, absorveram a intensa energia emocional do passado. Os gritos agonizantes, os lamentos de desespero, o puro terror, tudo isso estaria preso na pedra, reproduzindo-se para aqueles sensíveis o suficiente para percebê-lo. Moradores locais e visitantes também relataram ter visto figuras escuras e sombreadas correndo pelos blocos de celas em ruínas, aparições fugazes que desaparecem quando abordadas. Dizem ser os remanescentes espectrais dos atormentados, para sempre vagando por suas celas arruinadas, incapazes de escapar da ilha mesmo na morte. Hoje, as ruínas de Cândido Mendes estão em estado de lenta decadência, sendo reclamadas pela selva implacável. Cipós serpenteiam por janelas gradeadas e raízes de árvores estilhaçam pisos de concreto. É uma visão assustadoramente bela, mas profundamente perturbadora. Mas os fantasmas do passado não são apenas folclore. Eles interferem ativamente no presente. Guias locais,
Homens e mulheres que conhecem esta ilha intimamente, muitas vezes se recusam a levar visitantes a certas sessões da prisão após o pôr do sol. Eles falam de sussurros desencarnados levados pelo vento, do clangor metálico de portas de celas que não existem mais e de alucinações auditivas arrepiantes que são muito vívidas para serem descartadas. Houve esforços para preservar o local, para transformar este lugar de horror em um museu, um monumento a um capítulo sombrio da história. Um grande projeto de preservação foi planejado para 2026, mas foi assolado por contratempos bizarros. Equipamentos falham misteriosamente sem motivo. Trabalhadores relatam sentir-se constantemente observados, experimentando paranoia intensa e sofrendo de pesadelos, forçando o projeto a estagnar. Parece que a própria ilha resiste a qualquer tentativa de higienizar seu passado. Então, qual é a verdadeira natureza do assombro da Ilha Grande? Esta ilha é verdadeiramente povoada pelos espíritos inquietos daqueles que sofreram e morreram aqui? Ou esses fenômenos são algo totalmente diferente? Talvez os fantasmas não sejam espíritos no sentido tradicional, mas sim as cicatrizes psíquicas permanentes deixadas pela hora mais sombria de uma nação. O peso da memória é uma força poderosa. Quando um lugar foi saturado com tanta angústia humana concentrada, ele pode realmente ser purificado? A linha entre um trauma histórico e um assombro sobrenatural se confunde na Ilha Grande. Os ecos do sofrimento são tão profundos, tão profundamente embutidos na paisagem, que ganharam vida própria. A ilha permanece como um lembrete sombrio de que algumas feridas vão mais fundo do que carne e osso. Elas se infiltram na própria terra, deixando uma mancha espiritual que o tempo não consegue apagar. A questão permanece. Você está ouvindo os sussurros dos mortos ou o eco indelével dos gritos da história? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao coração da Ilha Grande. Se você achou esta exploração envolvente, certifique-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para mais mergulhos profundos nos locais mais misteriosos e assombrados do mundo. Vemo-nos na próxima vez.